diante dessa ideia de saber como Kardec vivenciou na França, eu fui à cidade de Verdun, na Suíça, para ver de onde ele estudou, né, com Pestalozzi. Ele foi aluno de Pestalozzi. Aluno de Pestalozzi, tem na história dele Pestalozzi, Rousseau, Sim. que é a linha de educação forte, né? E isso me levou, nessa examinar, conversar com as pessoas, me levou a um negócio factual que seria o seguinte: como é que Kardec bebeu nessas fontes? Porque quando Kardec chegou para divulgar a doutrina espírita, ele mesmo escreveu isso, o espiritismo é uma filosofia e a ciência, não é religião, certo? A religião vem do latim chamado religare, é a sua conversa com Deus. É a sua conversa com uma causa primária, exato, alguma coisa, né? Isso. Mas acontece que a história, a manipulação da história do homem na Terra, ele criou uma ideia de construir instituições, que antigamente não eram as igrejas, eram os templos. Né? Eram os templos os pagãos. Os primeiros profetas que vieram, eles não tinham essa ideia, não tinha essa... Mas como veio com a conversa, não conversa, né? Mas na realidade o diálogo deles, de dominar e mostrar para as pessoas que tinha que implementar a casa de Deus, aí nasceu essas ideias dos templos, das igrejas, né? Então, eu fui atrás dessa pesquisa e numa das conversas na cidade de Lyon com o professor, que eu fui até a universidade, eu como professor da universidade, a gente falava, aonde que está a cultura disso? Você vai onde onde quem pesquisa. E aí ele puxou da mesa dele e me disse o seguinte: olha, quando você tiver a oportunidade, leia esse livro, né? Rousseau juge Jean-Jacques. Rousseau julga Jean-Jacques. Como assim, né? O que aconteceu? A corte francesa colocou o Rousseau 4 anos preso num castelo. E ele, indignado com aquilo, disse o seguinte: qual foi o método que eles desenvolveram para me condenar? Então ele fez a avaliação daquele e chegou à conclusão que eles não usaram o método da prova para fazer a contestação das ideias de Rousseau. Então ele desenvolveu o método. E desse método nasceu o que a ciência usa hoje em todos os cursos do mundo. É o que a gente chama de método dedutivo e o indutivo. É a obra do Rousseau. Então, quando Kardec chega, isso já estava publicado. Então, Kardec, ele enveredou pelo campo da pedagogia, no campo educacional primeiro com Pestalozzi. O primeiro trabalho que foi feito foi em cima disso. E agora, recentemente... Quer dizer, Kardec não era professor Rivail, ele foi assumir esse nome depois, né? Depois. Esse pseudônimo, né? É pseudônimo, né? Porque, na realidade, ele começou a trabalhar com a gramática francesa. E aí, alguns professores me mostraram algumas obras em francês do Rivail, né? E hoje eu tenho uma delas comigo em francês, que é uma obra-prima feita pelo Kardec. Mas aí acontece que, diante disso, ele tinha uma preocupação muito grande. Como é que os fenômenos da natureza e do homem podiam modificar o nosso comportamento? Teria relações maiores, teria relações menores, né? E ele, então, passou 11 anos fazendo essa pesquisa, né? E você acredita que nasceu esse movimento doutrinário a partir de 11 anos de pesquisa, então? De 11 anos de pesquisa. Onde ele conseguiu publicar as obras dele, os livros. Ô, João, e outra coisa, o Rivail, ele foi tão... Professor Rivail. Ele foi tão rigoroso na ciência que tudo que era escrito, que ele pesquisava e divulgava, era discutido com cientistas na França. E com esse objetivo, ele criou uma revista para publicar, para quem quisesse contestar. Inclusive, tem muitas relações de troca de pensamentos e discussões científicas com de outros países também, como William Crookes, como Lavoisier também. Lavoisier, alguns americanos porque a base e os fundamentos disso vieram pela história, na medida em que o homem se desenvolveu harmonicamente, as tribos se reuniam, né? Um negócio assim até muito curioso, que pouco divulgado e pouco colocado no mundo, né, pelo historicismo, pela divulgação do processo, é que o cristianismo, a primeira igreja no mundo que foi aberta, embora tivesse templos passados, foi em 380 depois de Cristo. Depois, porque o concílio
primeiro concílio foi em 300, é isso aí. Quando, o primeiro país do mundo a adotar o cristianismo não foi nenhum país da Europa. 301, o presidente, né, digamos assim, né, que era o rei, ele colocou o cristianismo, e em 380 nasce a primeira instituição religiosa. Você que é pesquisador, eu posso até dar umas esmiuçadas aí para mim me aprender um pouco, porque teve a história de que os romanos passaram a perseguir os cristãos e chegou até Nero botar fogo e pegar os cristãos e botar de cabeça para baixo na via, com fogo para iluminar para iluminar. E depois foi na questão de Constantino e como é que chama, na separação de Roma, que teve... Eu estou te perguntando isso porque eu tenho na minha família, eu também gosto até de pesquisar, mas eu tenho na minha família a origem de pessoas com origem católica, e eu ficava intrigado em saber o que é apostólico, católico, romano, né? Aí, e do outro lado, eu tenho um avô que era bispo ortodoxo. E aí eu procurando entender, eu lembro, tem a primeira cisão, você falou de 380, depois teve a outra cisão da igreja. Na palestra, eu estou falando porque você acha que eu não procurei aqui, você é palestrante também ligado a essas associações espíritas, mas um palestrante da Associação Espírita, que eu ouvi lá, olha, essas palavras, eu sei que você perseguiu para aprender, né, a história de Kardec. E não entende o espiritismo como religião, embora Chico Xavier tenha dito que no Brasil ela tomou conotação de religião, né, ele até fala que o brasileiro abraçou. Você vem com essa história aí de Roma, até 380 anos depois, que começaram a se organizar, e depois você falou também dos templários, que fizeram parte da questão das cruzadas, da Santa da Sé, que mataram, e que também, como na antiguidade, teve coisas desse jeito, né? Mas eu até te pergunto porque eu sei, eu também gosto de estudar. Depois teve a reforma presbiteriana, com Calvin e o Lutero, né? Mas é pelo seguinte, porque você citou a questão dos templários. E nos templários, lembra-se que o último templário que se tem na história, que foi Demolay, foi enforcado, né? Ele foi enforcado e queimado. Por que eu estou te perguntando isso? Porque dentro do seu estudo eu sei que você já se aprofundou. E eu quero que você conte algumas passagens que você teve lá buscando o Centro Espírita, ou então localidade de estudo espírita na França. Isso. Depois do que eu te fazer de pergunta, te fizer a pergunta. Mas eu quero dizer sobre essa questão do Demolay. Consta em algumas dos trabalhos científicos, ou trabalho de pesquisa do Allan Kardec, duas mensagens registradas através da mão de Kardec mesmo, de Amélie, ou nas reuniões dele, duas mensagens que estão na literatura, sendo uma pedindo paz e amor e tudo, mas sendo uma reconhecidamente de Demolay, certo, e outra de Gutenberg, perfeito, que é o pai da imprensa, né? Certo. Então, baseado nessa prosa que eu disse aqui, vamos lá. Tá, a gente não pode esquecer também que é o seguinte, nesse processo que eu estou fazendo, um processo de investigação, a gente acaba passando por coisas históricas inacreditáveis. Um dos grandes registros que a gente tem que compreender é que Roma dominou o mundo por 500 anos, certo? Só que antes de chegar ao domínio romano, as outras tribos, outros países que a gente sequer tinha ideia de quem eram eles, os persas, eles vieram com um propósito de vida muito diferente da nossa, que era o propósito de contemplação, de administração pela natureza. E acontece que no processo de religiosidade registrado pelo processo bíblico, a gente acaba tendo a figura de Abraão, a ideia de ter templos, de ter casa de Deus. E quando nós chegamos, Jesus chega ao planeta Terra, né? Quando ele chega, ele observa tudo aquilo e verificou que não houve uma evolução espiritual muito
prudente do homem, né? E chega ao ponto dele chegar numa praça, quando a Maria Madalena praticamente quase foi apedrejada, só que ali, até aquele momento, Roma dominando aquilo, mas Roma dominava pelo poder exercido das nações anteriores que vieram acumulando, né? Quer dizer, eles ocupavam, dominavam e falavam, agora eu sou o senhor de tudo. E quando Jesus chega ali, digamos assim, considerado um espírito iluminado, o poder romano tinha um domínio praticamente do mundo todo, né? Aonde tinha alguém contestando Roma, o Roma chegava com seus exércitos. Só que na parte avançada do Paquistão, da Índia, da Turquia, eles não conseguiram chegar devido à distância. Porque você movimentar um volume de pessoas no exército carregando armas, víveres, um negócio assustador. Aí o que aconteceu? Num colóquio feito na praça, quando Jesus chega e eles iam apedrejar, Filipe pergunta a ele. Ele faz a observação, mas isso não pode acontecer, você apedrejar uma pessoa. Aí Filipe diz assim, mas mestre, é possível sim, porque o que aconteceu de Moisés até agora, essa é a regra, certo? Aí foi quando Jesus disse que era a lei da época de Moisés. Teve a lei de Hammurabi, que era olho por olho, dente por dente. Né? Depois Moisés veio trazer a crença de um Deus. É assim, né? Exato, E depois? Como esses acontecimentos históricos até a chegada de Jesus foram feitas de uma forma sem a capacidade do entendimento da alma humana sob a ótica da divindade, mas a divindade do amor ao próximo, não a divindade de um Deus que existia e tal. Então Jesus diz a Filipe, é isso, e ele pergunta, mas se a história, isso é isso, né? Atire a primeira olho por pedra. olho, dente por dente, etc. Aí Jesus disse a ele o seguinte, o que fizeram? Olha só as palavras disso, hein? Eu nunca tinha ouvido isso, agora que eu estou fazendo a pesquisa, pode ser que alguém tenha falado, não. E Jesus disse a ele o seguinte, esqueça o que disseram e fizeram. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que significa isso na minha pressuposição? Né? Jesus não disse para ninguém que era religião. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é a partir de agora é que vocês vão praticar o amor. Só que ele caminhou para todos os lados e nunca construiu uma igreja. Nunca levantou um templo. Tá certo? Tá certo. Ele simplesmente foi conversar com as pessoas que tinham suas grandes dificuldades. E o que você... Os prostitutas da vida, os ladrões, os tal. Eles só andavam onde as pessoas tinham necessidade espiritual de fazer aquilo. Então aí o que acontece? O Kardec, diante disso, 301 anos depois, o primeiro país reconhece o cristianismo, 380 monta a igreja, só que entre 301 e 380 nasce um espírito, que depois a gente chamou de Santo Agostinho, né? Certo? E ele foi beber nas fontes de um reverendo que fazia um trabalho gigantesco na Itália, mas não conseguia acontecer a ninguém. Que aquilo que Cristo fez tinha que ser mudado alguma coisa. Entendi. Mas aí o reverendo tem um negócio que é muito fabuloso na minha observação. Do que eu vi, eu vou repetir novamente o reestudo, que ele diz assim, o que Jesus veio, colocou e ensinou, de certa forma, está referenciado na obra de Platão e de Sócrates. Eu ia te perguntar, você tem que estudar filosofia para compreender, inclusive exato, o trabalho de pesquisa do professor Rivail. Porque é o que eu coloquei ontem, né? Eu, como professor, exerci o cargo de professor durante 40 anos, né? E percebi assim, que eu tinha uma facilidade muito grande, os meus cursos todos, eu sempre dediquei as 2 primeiras semanas para falar sobre o homem, a importância do homem na sociedade, seus valores e tal. Mas você vê o seguinte, que não poderia ter um homem ligado a um desenvolvimento profundo da ciência, sem que a ciência tivesse tomado base.
Então, quando o professor Ivaio chega para fazer o trabalho, a ciência já tinha praticamente os seus rigores de observação dos fatos acontecidos, né? E o trabalho dele lá foi todo baseado em protocolo científico.